Inicia a gravação. Ótimo. Gente, como eu falei, ó, a gente está trabalhando com conjuntos numéricos. Boa noite, tudo bem? A gente está trabalhando com conjuntos numéricos. Então, vamos retomar as aulas de conjuntos numéricos, que depois eu vou voltar no meio do curso, para quem não viu essa aula lá nas duas aulas iniciais, tá bom? Então, lá na aula inicial, eu falei sobre números naturais. Rapidamente aqui. O que são os números naturais? São os números de contagem, os números que eu uso para contar. Então, quem são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, vai embora, né? 10, 11, 12, 2 mil, 1 milhão, 10 milhões, 1 trilhão, né? Vai embora, né, gente? Aí tem um detalhe que eu falei para vocês, ó, não vou colocar aqui agora, mas se eu tirar o zero, eu tenho que colocar natural asterisco, tá? Mas eu vou retomar essa aula depois, a título de revisão. Então, ó, iniciando a aula de hoje. Dentro dos naturais, gente, esses números de contagem, eu também posso fazer um negócio que chama divisão euclidiana, ou divisão de Euclides. Esse nome é difícil, mas a divisão é tranquilinha, tranquilinha. Eu aposto que você já fez várias vezes na sua vida. Que divisão de Euclides que é essa? É aquela divisão que eu faço assim, ó. Por exemplo, 13 dividido por 4. Essa aqui é uma divisão euclidiana. Então, gente, esse negócio de nome, eu sei que assim, às vezes que é um pouco difícil para você, só que às vezes é enunciado e coloca lá para você. Considere a divisão euclidiana tal, né? Então é bom lembrar, porque dependendo do enunciado, né? Então vamos ficar esperto com tudo isso aí. Outro nome especial dessa divisão é algoritmo da divisão, tá? Então vamos treinar um pouquinho essa divisão, né? Bem básico, bem tranquilo. E acredito que todo mundo já viu isso aqui, né? Mas vale a pena a gente aprofundar um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar de novo aquela... Será que é essa aqui? Não, peraí, agora sumiu. Deixa eu voltar aqui só um instantinho. Voltar aqui. Aqui, achei. Beleza. Então, pessoal, ó, vamos voltar naquela divisão lá que eu coloquei no slide. 13 dividido por 4. Eu sei que é bem banal, né, gente? Só que aqui, ó, vamos atentar às coisas importantes aqui. Por exemplo, ó, quando eu divido 13 por 4, me ajudei. Quanto que dá a mesma resposta se eu dividir 13 por 4? Se eu colocar 1 aqui, é muito pouco, né? Por quê? Eu faço assim, você lembra, ó, 1 vezes 4 dá 4. Para 13, sobra muito, né? Então, o que você aprendeu lá no ensino fundamental? Não, eu tenho que fazer a maior divisão possível. Então, se eu colocar 2, por exemplo, 2 vezes 4 dá 8, mas para 13 está muito longe ainda, né? Então, eu aumento aqui. Se eu colocar 3 como resposta, aí como é que fica? 3 vezes 4, 12. Ah, e tá pertinho do 13, né? Como não pode passar, aí sim eu falo assim, aí o que eu faço mesmo, você lembra? 3 vezes 4 dá 12. Aí eu coloco 12 aqui, né? E coloco menos, não é assim? Aí eu faço 13 menos 12, dá 1. Então a divisão está pronta, né? Por que ela está pronta aqui? Porque eu estou trabalhando com o número natural, eu não estou quebrando, tá? Então agora, ó, é o que interessa. Esse cara aqui, gente, que é a resposta, como é que ele chama, você lembra? Ele chama quociente. Quociente. Esse cara aqui, ó, 1, como é que ele chama? 1 foi o que sobrou, né? Então ele chama resto. Agora esses dois aqui são mais difíceis de lembrar. Deixa eu até aumentar um pouquinho, fica mais fácil de enxergar aí, ó, se você tiver do celular. O 13, pessoal, você lembra o que é o 13? Ajudei. Você lembra o nome do 13 e o nome do 4? Então, pra você não esquecer mais, viu, gente? Ó, o 13 chama-se dividendo. E esse 4 chama divisor. Essa aqui é a divisão de Euclides, viu? Que a gente faz direto, né? Então, de maneira geral, gente, ó, eu tenho aqui o dividendo, eu vou dividir sempre por um cara que chama divisor, dá um quociente sempre e um resto, tá? Agora, uma coisa importante dessa divisão. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu estou dividindo aqui, ó, essa outra divisão agora, e que o divisor é 6, por exemplo, tá? Se o divisor for 6, gente, é pouca informação que eu tenho, mas só guarda isso. Se o divisor for 6, o resto que vai estar aqui nesse lugar de cá, ó, o resto vai estar nesse lugarzinho, nessa posição aqui, né? Tá? Ele nunca pode ser maior que o divisor. O resto nunca pode ser maior que o divisor. Então, aqui no caso, ó, o maior resto possível é o 5. Mas pode ser 4? Pode.
pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1, pode ser 0. Tá? Por que eu estou colocando essas hipóteses? Porque aqui eu não tenho dividendo, né? Eu não sei com quem que eu estou dividindo. Só que uma coisa certeza que você pode colocar na sua mente. Se o divisor for 6, quais são os restos possíveis? Só olhando para o divisor, sem olhar o resto, né? Se olhar o restante, que é o dividendo e o quociente. Os restos possíveis são 5, 4, 3, 2, 1. É sempre uma unidade a menos. Eu estou trabalhando aqui, no caso, com os naturais, tá? Então, vou pegar outro exemplo. Vamos imaginar que eu estou dividindo por, sei lá, por 4, tá? Ah, quem que é o restante? Não sei, mas eu sei afirmar uma coisa, que o resto pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1 e pode ser 0. O resto nunca é maior do que o divisor, tá? Então, vou até voltar ali para o meu slide. Eu coloquei resumidamente para você isso, tá? Então, vem aqui, ó, só um instantinho, peraí. Essa mudança de tela aqui costuma embananar um pouquinho, tá? Mas deixa eu ir lá, apresentação, iniciar. Eu já falei para vocês aqui, né? Beleza, então aqui, ó. 13 dividido, por exemplo, por 4 que eu falei. Então, gente, ó, o 13, quem que é o 13 aqui? O 13, ele é chamado de dividendo. O 4 é chamado de resto, que está nessa posição. Desculpa, o 4 é chamado de divisor. Aí aqui, nesse lugar, eu tenho o resto e aqui eu tenho o quociente, tá? Então, até coloquei para vocês aqui, ó. Dzão é o dividendo, mas aonde que é a posição dele? Esse cara, né? Esse Dzinho é o divisor, quociente e o resto. Então, rapidamente, ó, conceitualmente por enquanto, daqui a pouco a gente faz mais conta. Gente, dividendo é quem sofre a ação, é quem está sendo dividido. O divisor é o cara ativo, é o cara que divide, né? Então, ele é quem realiza a ação. O quociente é a resposta da divisão inteira, né? E o resto é o que sobra. E o resto nunca pode ser maior que o divisor. Tá? Então, o resto é sempre menor do que o divisor. Tranquilo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Tá de boa? É a Leila levantar a mão. Pode falar, Leila. Aqui, mas então, se tiver um probleminha com os números inteiros naturais dividido por um determinado número, Isso. a gente pergunta qual que é o resto. Como que a gente vai saber qual que é Boa pergunta. o Tá? dividendo? Isso. Se ele só dá o divisor na questão? Isso, aí que é interessante. Por exemplo, a sua pergunta é crucial. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que dá só o divisor e pergunta os restos possíveis. Aí tem vários possíveis, né? Aí você diminui uma unidade do divisor e vai diminuindo até chegar no zero. Aí são várias hipóteses. Agora, se ele der o divisor e der o dividendo, aí você trava a divisão, né? Tá? Boa pergunta. Deixa eu até colocar aqui agora. Ele só deu o dividendo e as opções de resto. Ah, não, tá. Aí o seguinte, na verdade, ele vai dar só o divisor, tá? Vai dar só o divisor. O divisor que trava o resto. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui que você perguntou. Vamos imaginar que é assim, ó, 20 dividido por 6, por exemplo. Ó. Se eu coloco 20 e coloco 6, quem que eu te dei? Eu te dei o dividendo e te dei o divisor. Essa divisão é única. Legal, ó, vocês estão entendendo? Essa divisão é única, porque eu tenho o dividendo e tenho o divisor. Então, vamos lá. Vou nessa divisão aqui, ó. 20 por 6, me ajuda aí, por favor. 20 dividido por 6 dá 3, né? Por que é 3? Porque eu sempre penso no maior possível, a maior divisão possível. Que a divisão de Euclides, ela pega sempre a maior divisão possível, né? Então, por exemplo, 20 por 6 dá 3. Por quê? 3 vezes 6 é 18, vem para cá, menos 18, né? Aí dá resto 2. Então, só para a gente criar hábito, né? Quem que é o dividendo, Dzão, nesse caso? Nesse caso particular aqui dessa questão, 20. Quem que é o divisor? 6. Quem que é o quociente nesse caso? É 3 e o resto é 2. Mas aí, tá vendo? O contexto da questão. Eu te dei o dividendo, te dei o divisor. Então você travou a questão. Essa divisão é única. Agora, tem uma questão mais abstrata que pode aparecer, que é assim, ó. Vou te mostrar até depois um exemplo que cai assim, na prova, na prática. Mas, por exemplo, geralmente cai assim, ó. Eu te dou uma divisão e eu falo assim para você, só um instantinho, daqui a pouquinho eu atendo a Thaís, tá? Ó, vamos imaginar que aqui, ó, o divisor é 6, igual na outra questão. Só que eu não sei quanto que é o dividendo. Aí o que a questão pergunta para você? A questão pergunta assim, ó. Vou até falar a questão inteira para você. Questão vestibular ou de concurso. Fala assim, ó. Considere uma divisão euclidiana com números inteiros e positivos. O que é isso? Naturais. Em que o divisor é 6. Ponto.
Então, vou de novo, vou repetir. Ó. Considere uma divisão de Euclides ou uma divisão euclidiana com inteiros positivos, cujo divisor é 6, ponto. Aí pergunta assim, ó, quais são os restos possíveis? Entendeu? Aí o que você vai ver? Restos possíveis. Ele não deu dividendo, então a divisão não é única. Então vamos lá. Qual que é o maior resto possível? Você diminui 1 dos 6, então é 5. O maior resto que pode acontecer numa divisão, que o divisor é 6, é 5. Qual que é o outro? 4, 3, 2, 1 e 0. Então, se cair uma questão dessa para você, aí você vai responder. Os restos possíveis são 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Agora, geralmente ele pergunta assim também. Considere uma divisão em que o divisor é 6. Qual é a soma dos possíveis restos? Aí tem que somar os restos possíveis. Aí seria 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, mais 0. Pode falar, Thaís. Gerson, e se fosse para continuar essa divisão na hora que chega ali no resto, ou não continua? Boa pergunta também. Teria que colocar... Boa pergunta. Isso, aí que tá. Aí você tem que lembrar o seguinte, ó, eu vou falar dessa aula para quem faltou nas duas aulas anteriores, mas tem que lembrar o universo que você está trabalhando. Nessa questão aqui, eu estou trabalhando com o universo dos naturais. Então, os naturais são só inteiros e positivos. Agora, se você falasse assim, ó, considere uma divisão euclidiana em que o dividendo, o divisor, o quociente, o resto, são números reais, ou números racionais, ou números decimais. Aí coloca a vírgula. Você tem que saber o que ele quer como resposta. Aí, se for números quebrados, números decimais, aí você põe a vírgula e continua. Entendeu a diferença? Então, você tem que saber até isso. Quando que você para e quando você continua. Boa observação também, viu? Tá? Aí, se ele não falar nada de números reais nem números reais, aí eu paro. Mas ele sempre fala, viu? A questão sempre fala. Sempre fala assim, ó, trabalhe com inteiros positivos. Então, é esse caso que eu estou fazendo. Trabalhe com números reais, ou números fracionários, ou números decimais. Aí você põe vírgula e continua. Entendi. Legal, né? Obrigada, Gerson. É isso, viu? Pode falar, Leila. Aqui, rapidinho. Se tivesse escrito assim na questão, que eu estou com uma questão aqui na minha frente. O número N mais 50 dividido por 7 deixa o resto. Isso. O número N é uma questão da FGV. Tá, vai falar. Um pedacinho na frente, ó. O número inteiro N dividido por 7 deixa o resto 3. Aí tá assim no final o número N mais 50 dividido por 7 pra gente marcar qual que é o resto. Isso, mas lê a questão inteira. Inteiro, então. O número inteiro N dividido por 7 deixa resto 3. Isso. O número N, né, que são os inteiros, mais... Aí falou inteiro, ele falou inteiro aí. O número inteiro... Isso, tem que falar, né? Mais 50 dividido por 7 deixa qual o resto? Aí tem a opção de 0 a 5 para marcar. Isso, porque o resto é sempre menor que 7, né? Só que essa questão aí, no caso, ó, o que ele fez? Ele deu 2 divisões, pediu para você, vai dar tipo como se diz, um sistema. Mas aí depois a gente vai com calma essas aí. Aí o que eu vou fazer depois, ó? Eu quero dar essa parte, digamos, da teoria para você ter uma base boa. Mas depois a gente pega esse tipo de questão e resolve, ó. Aí fica legal. Mas o que acontece? Aí o que é o detalhe, né? Que acontece em questões de matemática? Geralmente tem a teoria, aí essa questão aí tem a teoria, mas tem um pouquinho mais também, que envolve um pouquinho de equação. Então é 2 coisinhas juntas, né? Depois a gente vai treinando isso aí, vocês vão ver que não é difícil não, tá? Tá bom? Mas vamos fazer essa questão depois, você me lembra, tá? Pode ser? Pode, certo. Porque aí a gente faz com exemplos, igual você falou, vai misturar um pouquinho de equações, mas a gente vai relembrando também e tal, né? E outra, vamos partir, logo na próxima aula, vamos partir mais para as questões práticas mesmo, tá? Vamos tentar resolver bastante questões. Tem questões aqui hoje também, tá? Vamos tentar resolver bastante, né? Só que assim, você tem que ter uma base, né? Uma base mínima, viu, gente? Então, assim, não dá para partir para a questão direto, mas vamos resolver bastante, viu? Pode falar. Ô, Thaís, pode falar. Não, assim, eu ia sugerir, talvez, assim, se a turma interessar, às vezes a gente fazer uma aula só para resolver questões. Não, com certeza, isso é bom. Isso ajuda beleza. muito, tá? Certinho. Beleza. Seguinte, gente, deixa eu ver como é que tá aqui. Eu vou pegar e vou encerrar a gravação aqui e começar a outra, rapidinho, tá? Só um instantinho.